Se prepare para se emocionar comigo com esse testemunho. Testemunho aonde uma mãe, em um acidente, perde toda a sua família, 2 filhos, o seu marido e a sua sogra. Mas Deus mostra para ela uma visão, e isso conforta o coração dela. Testemunho tremendo. Assista comigo até o final. Então, tava eu e minha família, nós estávamos indo para Belo Presta Horizonte, atenção. passar um fim de semana em família, e nada Forte. aconteceu do jeito que nós planejávamos, né? Quando você fala sua família, quem tava? Tava eu, meu esposo, meus 2 filhos, Rafinha, de 13 anos, minha filha de 6 aninhos, Maria Fernanda, e minha sogra. E nós estávamos indo passar esse fim de semana em família, e a única coisa que eu me lembro é que eu parei para almoçar, a gente parou para almoçar num restaurante na beira da estrada, e depois daquilo eu não lembro de mais nada. Eu lembro depois do almoço, a gente ter ido ao carro, eu arrumei a Maria Fernanda na cadeirinha, atrás do carro. Minha sogra, toda vez que viajava com a gente, ela ia na frente, e esse dia tudo foi diferente. Esse dia ela quis ir atrás, no lugar que eu ia com meus filhos, e eu fui no banco de carona. Aí lembro de ter arrumado a cadeirinha da Maria Fernanda, né? E fomos em direção à viagem. 7 minutos após essa parada, um caminhão de minério atingiu o nosso carro. Meu Deus. E o carro deu perda total. E naquele momento Jesus recolheu toda a minha família. Toda a sua família? Sim, todos. 2 filhos, 2 filhos, minha o sogra e meu marido marido. e a sogra. Isso. E assim, eu falo que ali começaram os dias mais dolorosos da minha vida, sabe? Deus teve um cuidado muito grande comigo. A partir daquele momento ali, eu pude ver todo o cuidado que ele teve comigo. Apesar de eu não me lembrar, né, do acidente, daquele momento tão trágico, o meu resgate foi muito rápido. Os socorristas chegaram em menos de 10 minutos, chegou o helicóptero do SAMU, né, o helicóptero dos bombeiros. As ambulâncias também chegaram muito rápido para me socorrer. E eu tive várias fraturas, tive fratura de todas as costelas, minhas costelas do lado esquerdo todas quebraram. Tive lesão gástrica, lesão hepática, hemorragia interna, hemorragia cerebral, perfuração pulmonar. Misericórdia. Sim, e a partir daquele momento ali, os médicos lutavam pela minha vida. Quantos anos tinham seus filhos? Minha menina tinha 6 aninhos, o Rafinha tinha 13. E esse teu casamento ele já tinha quanto tempo? Então, nós já estávamos juntos há 20 anos. Há 20 anos. O Rafael foi meu primeiro namorado, sabe? E assim, era uma vida, né? Uma vida juntos. Bruna, eu não consigo dimensionar o tamanho dessa dor. Sim. O que passava pela sua cabeça nessa época? Então, no momento, eu não senti nada, eu não me lembrava, né, de nada que estava acontecendo. Eu tive alguns flashes de acordar e apagar de novo. E nesse momento que o helicóptero me resgatou, eu tive uma visão de... Eu vi, né, meu esposo e meu filho, e assim, nesse momento eu tenho certeza que eu passei alguns minutos no céu, alguns minutos na eternidade, porque essa visão que Deus me proporcionou foi para me tranquilizar, e foi justamente, eu tenho certeza disso, que foi justamente no momento em que eu tive uma parada cardiorrespiratória. Você teve uma parada? Sim, e aí eu vi os dois, né, eu os vi lá, e eles estavam numa paz. E naquele momento me deu uma paz também, que é a paz que excede todo o entendimento, que Deus me proporcionou naquele momento para eu ter força para lutar pela minha vida. E dali foram vários dias no hospital. Tive as noites foram muito doloridas também, porque nem as altas doses de morfina conseguiam acabar com a minha dor, sabe? E assim, eu fui entubada, só que nessa intubação tiveram momentos que os médicos tiravam, né, a sedação para ver como que o meu pulmão reagiria. Só que o meu pulmão não reagia, então tiveram que me entubar novamente. E foi assim, foi um caos. E aí eu lembrava de alguns flashes naquela UTI, sabe? E foram assim, eu falo que até essas dores físicas foram cuidados de Deus, porque eu não conseguia raciocinar, não conseguia nem me lembrar que eu estava indo para Belo Horizonte, não conseguia me lembrar que eu tinha sofrido um acidente. Só que aquela visão que eu tive do Rafinha e do Rafael, eu ficava pensando, cadê a Maria Fernanda? Onde que ela estaria, né? E aí vários amigos depois foram me visitar, eu ainda estava entubada. E um caso que me marcou muito, que um amigo meu me contou, foi quando eles chegaram na UTI e eu estava entubada e eu quis tirar o tubo, naquela ansiedade, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Os meus amigos ali, com aquele olhar, aquele sorriso no rosto, mas mal sabia eu
que eles estavam destruídos também por dentro. Eles estavam preocupados de como que eu receberia aquela notícia, né? E aí, meu amigo me contou, né, depois que aconteceu tudo, ele me contou que eu tentava tirar o tubo e as enfermeiras tiveram que amarrar minhas mãos e o sangue saía todo no meu pulso ali, porque de tanta força que eu fazia, né, a ansiedade que eu tava, e logo depois as enfermeiras tiveram que vir, né, me dar uma sedação maior para eu dormir. Então foram várias noites assim, acordando, dormindo novamente, e nem os médicos acreditavam, sabe? Os médicos chegaram a chamar meus pais, perguntaram para eles se eles acreditavam em Deus, porque eles tiveram feito a parte deles, mas o médico dos médicos salvou minha vida. Meu Deus do céu, Bruna. Gente, olha, nos primeiros minutos desse episódio você já teve acesso a um resumo do que tá vindo aí. Então eu peço para que você deixe o like aqui nesse vídeo, comente a cidade que você está assistindo esse episódio. Se você for de Barbacena e conhece a Bruna, também comenta aqui embaixo e compartilhe esse link. Bruna, vamos voltar um pouquinho antes. A sua família. Sim. O que você projetava para a vida dos seus filhos? Meus filhos eram tudo para minha vida, sabe? Então, assim, eles significavam realmente, assim, todo o amor que eu tinha, todo o cuidado que eu tinha por eles. Então, assim, eu tinha vários planos, né? Eu tinha planos de vê-los na faculdade, eu tinha planos de ver meus netos. Então, assim, no momento da notícia, né, que eu fui saber a notícia no 7º dia, que no 7º dia eu me recuperei, aí já me estubaram, só que eu estava tão ansiosa, porque eu procurava eles por todos os lados. Eu olhava, né, nos leitos do meu lado e eu procurava eles, apesar de eu não saber ainda que eu tinha sofrido um acidente. Jesus. Mas eu perguntava para todas as enfermeiras, eu perguntava, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Eu achava que eu estava em Barbacena, eu nem sabia que eu estava em BH. Meu Deus. E aí as enfermeiras sempre desviavam o olhar, porque elas não podiam me contar, né? Porque o meu estado de saúde ainda estava gravíssimo. Então elas chamaram a psicóloga, e a psicóloga chamou minha mãe e falou assim, agora a gente vai ter que contar, porque ela está muito ansiosa, a gente não consegue mais esconder isso dela. Você lembra bem dessa conversa? Lembro. E aí quando a minha mãe chegou, né, na UTI com a psicóloga, eu vi assim, nitidamente no olhar da minha mãe que algo de errado estava acontecendo. E quando a psicóloga começou a me contar, falou assim, Bruna, você sofreu um acidente, você tá lembrando? Aí eu falei assim, não tô lembrando de acidente. Ela falou assim, pois você sofreu um acidente, você tá em BH, no João 23. Inclusive, a equipe médica do João 23, assim, sabe? Foram anjos na minha vida, toda a equipe lá, eu falo que são médicos mesmo que trabalharam com excelência, sabe? Para lutar pela minha vida, por eu estar aqui hoje. E aí a psicóloga começou a me contar. E aí eu olhei para minha mãe, a minha mãe já estava em lágrimas, e eu falei com ela, falei assim, mãe, o que aconteceu com a Maria? Porque eu não vi a Maria aqui. Eu vi todo mundo, mas não vi ela. E aí, que era a visão que você tinha sim. tido. E aí a psicóloga e a minha tia que também estava do lado, falou assim, você viu? E quando eles falaram aquele você viu, com espanto, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí ela começou a me contar, falou assim, Bruna, não, você não viu, porque todos faleceram no acidente. Todos faleceram, você foi a única sobrevivente. E naquele momento ali, Emerson, foi como se tivesse aberto um buraco na minha frente e todos os meus sonhos, todos os meus planos, sabe, todo o meu cuidado com eles tivessem sido enterrados ali. E ali eu me senti como um vaso realmente quebrado na mão do oleiro, um vaso desmanchado. Mas o que eu falo, que eu posso garantir, que esse mesmo oleiro que me quebrou é o mesmo oleiro que está me restaurando, é um oleiro que está me transformando e tem um propósito maior para minha vida. E esse foi mais um testemunho. Irmãos, que história forte, emocionante. Porque eu não quero e nem consigo imaginar a dor desta mulher. Mas algo muito interessante é que tudo isso aconteceu, mas Deus permitiu ela ver em visão os filhos, e isso confortou ela. Então isso deu força para que hoje ela pudesse estar aqui. Não entendemos, muitas das vezes, o propósito de Deus em fazer isso. Em levar alguém da nossa família, nesse caso, levar a família inteira dela. Não entendemos o propósito.
Eu não conheço essa mulher. Você não conhece ela. Mas eu tenho certeza que tem um propósito por trás disso. Porque só pode ser a força de Deus. Não tem outra maneira essa mulher hoje estar aqui nesse momento contando esse testemunho se não fosse a força de Deus. Se não fosse o Espírito Santo, irmãos, imagina. Você perdeu toda a sua família. Toda a sua base. No teu olhar, todo o seu futuro. Porque ela planejava já o que iria acontecer. O crescimento dos seus filhos. Só que assim, ó, no estralar de dedos, tudo acaba. É só a força de Deus mesmo. É só Deus para sustentar, só Deus para dar auxílio e força necessária para você continuar de pé. E aqui nesse momento, eu te lanço uma pergunta. Essa mulher, ela passou por esse processo e ela viu a mão de Deus, ela tá forte aqui, através do Senhor, tá sustentando ela. Aí eu te lanço uma pergunta, será que se fosse você? Será que fosse você no seu momento mais difícil, você iria ver Deus nessa situação? Mais difícil, seu momento mais precário. Será que você enxerga Deus? Será que você vê o Senhor neste momento difícil? Porque essa mulher, ela viu. Ela viu as mãos do Senhor. E será que nós estamos vendo o Senhor nessa situação difícil que estamos passando? Será que estamos olhando para esse lado? Será que estamos parando para refletir, mesmo na dor, mesmo no sofrimento? Será que somos um adorador? Porque adorar quando tudo tá bom é fácil, irmãos. Quero ver adorar quando tudo tá desse jeito aqui. Quando o cenário é de morte. A palavra do Senhor vai falar sobre Ezequiel. A palavra do Senhor vai nos dizer que a esposa de Ezequiel, ela vem a falecer. Naquele período onde ele estava levando a palavra, a esposa dele morre. Só que Deus não dá para ele um período de luto, um período dele parar, chorar, ficar quieto no canto dele. Deus não dá esse momento para ele. Mas Deus manda ele ir levar a palavra. Então você vê um cenário difícil, um cenário de dor. Mas Deus vem e te coloca de pé. E não te deixa você se esmurecer, você parar, você desistir. Mas Ele te dá força. Força para você pregar a palavra dele. E aqui essa situação, irmãos, porque ela é um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Ela é um testemunho vivo de uma pessoa que está de pé pela mão de Deus. Deus está assim, ó. E ela andando por cima. Porque se Deus tirar a mão, ela cai. Mas enquanto Deus estiver sustentando, ela continua de pé. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, irmãos.